Hoje a gente vai desvendar uma história, olha, é uma história de poder, de muito dinheiro e de um engano que simplesmente abalou o sistema financeiro brasileiro. Então, a pergunta que fica é essa, né? Como é que pode um banco pequeno, cheio de problema, quase quebrando, conseguir convencer um banco do governo a pagar bilhões por ele? E olha, isso não é uma suposição não. Aconteceu de verdade. E é exatamente isso que a gente vai decifrar agora, passo a passo. Pois é, aí que está o grande paradoxo da história. De um lado, você tinha o mercado inteiro, os especialistas, todo mundo vendo os sinais de alerta, as bandeiras vermelhas piscando. Mas do outro, o poder público parecia, determinado a abraçar o banco, ignorando completamente o risco. É bem aqui que a nossa história começa para valer. Para a gente entender o que estava acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque o passado do Banco Master, bom, ele tem outro nome. Um nome que o mercado financeiro fazia questão de esquecer. É isso mesmo. O Banco Master não surgiu do nada. O que era vendido como um banco novo, moderno, inovador, na verdade, era só uma roupagem nova para o antigo Banco Máxima. Um banco lá do Rio de Janeiro, com uma história, bem longa e bem complicada. Foi basicamente uma troca de nome para tentar esconder um passado cheio de problemas. E quando a gente fala em problemas, não era pouca coisa. O Banco Máxima era o que o mercado chamava de radioativo. Ou seja, ninguém queria chegar perto. Tinha problemas crônicos de dinheiro, de solvência. Para piorar, o nome do banco apareceu na Operação Lava Jato, em rolos com fundos de pensão. Era uma bomba relógio financeira, sabe? Praticamente na fila para ser liquidado pelo Banco Central. E aí que o jogo começa a virar. Em 2019, entra em cena o empresário Daniel Vorcaro, que vem do setor imobiliário. Ele compra o controle desse banco problemático e, 2 anos depois, faz aquela jogada clássica de marketing, uma repaginada total. O nome Máxima some do mapa e nasce o Banco Master. Tudo pensado, claro, para apagar esse passado e começar a contar uma nova história. Ok, com um nome novo, vida nova, certo? Agora o banco precisava de uma história de sucesso para contar. E eles criaram uma. Nossa, e que história! Um crescimento que parecia um verdadeiro milagre. O problema, como a gente vai ver, era um milagre sem lastro, sem base real. Basicamente, essa estratégia de crescimento acelerado se apoiava em 2 coisas. De um lado, eles precisavam de dinheiro rápido, a qualquer custo. Para isso, ofereciam juros altíssimos, muito acima do normal, para atrair gente comum e fundos de pensão. Do outro lado, eles precisavam parecer fortes e valiosos. E aí, a solução foi, digamos, uma engenharia contábil para inflar os números do banco e criar essa ilusão de solidez. E olha só o nível da oferta. CDBs pagando 130% do CDI. Para quem não é do mercado financeiro, isso é um sinal de alerta gigante. É como um grito de preciso de dinheiro agora. Nenhum banco saudável consegue sustentar um pagamento tão alto por muito tempo sem se arriscar demais do outro lado. Simplesmente não fecha a conta. E o resultado dessa maquiagem nos números está aí no gráfico. Dá uma olhada nesse salto. Em só 5 anos, o patrimônio líquido do banco pulou de 219 milhões para 5 bilhões de reais. É um crescimento absurdo, explosivo. Desafia qualquer lógica de mercado, qualquer análise econômica séria. E aí que tá o pulo do gato. Esse crescimento todo não vinha do dia a dia do banco, sabe? Não vinha de lucro, de operação, de empréstimo, das coisas que um banco normalmente faz. As investigações depois mostraram que o dinheiro aparecia por meio da reavaliação de ativos bem duvidosos. E até mesmo da entrada de capital de origem, bem, incerta. Sabendo que o mercado estava com o pé atrás, o Master usou uma tática muito esperta, chamada board washing. É um nome chique para uma ideia bem simples. Se a sua empresa não tem uma boa reputação, você contrata gente muito famosa e respeitada para o seu conselho. A reputação deles vira uma espécie de escudo de credibilidade para você. E o Master foi com tudo nessa estratégia. Eles trouxeram gente do mais alto calibre. Ex-presidente do Banco Central, como o Henrique Meirelles, ex-ministros da Fazenda e da Justiça, nomes que, quando você ouve, passa uma sensação de segurança, né? Eram nomes de peso que funcionavam como um carimbo de confiável. A mensagem era clara: olha, se essa gente toda tá com a gente, por que você não estaria? Bom, então vamos recapitular. Imagem nova, reputação blindada por nomes de peso, faltava a peça final do quebra-cabeça. Faltava encontrar uma fonte de dinheiro de verdade, estável, para tapar todos os buracos. E é nesse momento que o Estado entra na história. E para entender como isso aconteceu, a gente precisa seguir o rastro da influência. Primeiro, Daniel Vorcaro, o dono do Master, se aproxima de políticos importantes em Brasília, como o Ciro Nogueira. Essa influência política, segundo se aponta, foi decisiva na nomeação do presidente do BRB, o Banco de Brasília.
E o BRB, sendo um banco estatal, virou alvo perfeito para o que parecia ser uma operação de resgate. E aí, em março de 2025, vem um anúncio que ninguém esperava, uma verdadeira bomba. O BRB, um banco estatal, anuncia que quer comprar o controle do Banco Master. Para o mercado financeiro, foi um choque total. Ninguém conseguia entender que lógica era aquela. Claro que a justificativa oficial era bonita, né? Sempre é. Falaram em parceria estratégica, expansão digital, inovação, aquele discurso de marketing bem redondinho. Mas, por trás dessas palavras, a realidade era bem mais preocupante. E essa era a pergunta que valia literalmente 2 bilhões de reais. Porque um banco público ia colocar tanto dinheiro numa instituição que todo mundo no mercado sabia que era um risco enorme. A resposta que as investigações apontam é que não era uma compra, era um resgate disfarçado. A ideia era transferir o prejuízo do Master para o colo do banco público. E a reação do Conselho de Administração do BRB a esta proposta, no mínimo, arriscadíssima, a aprovação foi unânime. Isso é algo muito sério. O Conselho do BRB aprovou a compra e ninguém, absolutamente ninguém, votou contra. Ninguém pediu mais tempo para analisar mais informações. Isso sinaliza uma falha completa de governança dos mecanismos que existem justamente para proteger o dinheiro público. Então, com essa aprovação unânime na mão e com todo o alinhamento político, o negócio parecia fechado. O plano parecia simplesmente perfeito, à prova de falhas. O resgate de bilhões estava prestes a acontecer. Só que tinha um pequeno detalhe. Eles esqueceram de combinar com a Polícia Federal. Pois é, havia uma força externa que ninguém no esquema esperava, que estava de olho em tudo. E essa força estava prestes a entrar em campo. Na segunda parte da nossa análise, a gente vai ver os detalhes da operação policial, a descoberta de uma fraude que chegava a 12 bilhões de reais e vamos entender como esse castelo de cartas que parecia tão sólido simplesmente desmoronou. Bom, agora chegou a hora de entender como esse verdadeiro castelo de cartas bilionário veio abaixo. Vamos lá, a gente vai destrinchar tudo isso. Primeiro, vamos entender a mecânica do golpe. Depois, os vários sinais de que algo estava errado e que mesmo assim foram ignorados. Na sequência, a gente vê a polícia entrando em ação e, por fim, a pergunta que não quer calar. No fim do dia, quem é que paga essa conta toda? Então vamos começar pelo mais importante, entender como a fraude funcionava. Foi um esquema, olha, muito audacioso. A grande questão aqui é, como é que um banco público que deveria zelar pelo dinheiro da população simplesmente transfere bilhões para um banco privado cheio de problemas? E a resposta para essa pergunta revela uma trama complexa, sabe? Envolve empresas fantasmas, empréstimos que nunca existiram e uma conivência que choca, lá no alto escalão. O esquema funcionava num ciclo de 3 etapas. Era quase uma linha de produção. Primeiro, eles criavam do nada esses empréstimos falsos usando empresas de fachada. Segundo, eles vendiam essa papelada sem valor para o BRB, que pagava com dinheiro vivo, dinheiro de verdade. E o terceiro passo, para fechar o ciclo, eles escondiam o rombo trocando as carteiras podres por outras carteiras podres. Era uma rolagem de dívida fantasma. E o que eram essas carteiras podres? Basicamente era lixo. Eram pacotes de empréstimos de gente que nem existia. Dívidas que já tinham caducado, ou seja, coisas sem valor nenhum. Em resumo, o Mastercard vendia vento e o BRB comprava como se fosse ouro. E aqui está o tamanho do estrago. 12,2 bilhões de reais. Essa foi a quantia de dinheiro público que saiu do caixa do BRB e foi parar direto no Master em troca desses ativos que não valiam nada. Agora, um golpe desse tamanho não acontece da noite pro dia, né? E o mais impressionante é que não foi por falta de aviso. Muita gente viu o que estava acontecendo, soou o alarme, mas parece que ninguém quis ouvir. Porque, na verdade, o sistema de controle até funcionaram, os alertas foram dados. O problema não foi o sistema, foi uma falha humana, uma decisão de ignorar os avisos. E essa comparação aqui é, assim, devastadora. De um lado, na Caixa Econômica Federal, os técnicos que tiveram a coragem de vetar uma operação parecida foram punidos, afastados. Do outro lado, no BRB, a diretoria aprovou a mesma coisa por unanimidade, sem uma única objeção. O perigo era tão claro que o próprio Banco Central precisou intervir. E eles usaram um termo muito forte: risco de contaminação. Basicamente, o BC estava dizendo que a podridão do Master era tão grande que ameaçava contaminar todo o sistema se a fusão com o BRB fosse adiante. Bom, com o Banco Central bloqueando a fusão, a torneira de dinheiro secou.
E aquele castelo de cartas, que era todo construído em cima de mentiras, começou a desmoronar. Foi aí que a lei bateu na porta, numa operação com um nome que não podia ser mais perfeito: Compliance Zero. E aí o fim da história foi muito rápido e bem dramático. O dono do Master, Daniel Vorcaro, preso em flagrante no aeroporto tentando sair do país. Depois, teve aquela cariação tensa na Polícia Federal, onde ele e o presidente do BRB ficaram jogando a culpa um no outro. E por fim, o golpe de misericórdia do Banco Central: a liquidação. O Banco Master simplesmente deixou de existir. As palavras do próprio juiz responsável pelo caso dizem tudo, né? Ele descreveu a relação entre os dois bancos não como um negócio, mas como pura camaradagem. Uma forma de dizer que era uma conspiração criminosa. Ok, os responsáveis foram pegos, mas a história não acaba aí. Um crime dessa magnitude deixa um rastro de destruição. E a conta, como a gente vai ver, é enorme. Para começar, vamos olhar o custo direto para o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que é o seguro do dinheiro de quem tem conta em banco. A gente está falando de 41 bilhões de reais. É simplesmente o maior rombo da história do fundo. É um dinheiro que, no fim, sai do bolso de todo mundo. Mas esse prejuízo não para por aí. Ele se espalha por toda a sociedade. Vamos ver quem mais está pagando por essa fraude. O impacto é como uma onda, sabe? Atinge diretamente os servidores públicos que tinham dinheiro e fundos de pensão que investiram no Master. Atinge 1.600.000 clientes que confiaram suas economias àquele banco. E atinge, claro, os cidadãos de Brasília que viram seu banco público ser esvaziado e todos nós que pagamos o preço da instabilidade. E tudo isso levanta uma questão política inevitável. Como um banco controlado pelo Estado se envolveu nisso? Agora o governador de Brasília, Ibanez Rocha, está na mira com pedidos de CPI e muita pressão. E aqui a gente chega no ponto mais importante, eu acho. Esse caso não é só sobre um banco que quebrou. Ele mostra como o crime de colarinho branco no Brasil ficou mais sofisticado. Agora eles usam as próprias instituições públicas como ferramenta para saquear o Estado. É uma conclusão bem amarga, né? Um crime super sofisticado, onde os culpados talvez até sejam punidos, mas o prejuízo, o dano financeiro e social, esse fica. E a conta, como quase sempre acontece, sobra para a sociedade pagar. Casos como esse do Banco Master mostram as forças complexas que estão moldando o nosso país. Para continuar entendendo essas dinâmicas que afetam a vida de todo mundo, se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises.